Namastê, boa noite. Bem-vindos ao Satsang. Bem-vindos. Satsang começando, como todas as terças-feiras. Para quem eventualmente esteja participando hoje pela primeira vez, nosso encontro tem a finalidade de proporcionar um espaço para a gente olhar para aquilo que ainda não foi visto, para a gente abrir a possibilidade de conhecer coisas, para a gente usar as oportunidades e olhar para dentro, buscar a ressonância interna daquilo que é dito, né? As coisas são colocadas e de um jeito, de algum jeito, inevitavelmente se refletem internamente dentro de cada um de nós. E nisso há uma sabedoria, nisso há uma ciência, né? Há um mistério também. Então, à medida que a gente vai crescendo, vai se movendo adiante, essas coisas vão ficando evidenciadas, vão ficando mais claras, né? Então, a gente começa o encontro dando essa pequena explicação, duas boas-vindas aos amigos que já vem me acompanhando aqui há algum tempo, há um bom tempo, né? Já virou meio sala de casa. E também aos novos que estão chegando, estão experimentando pela primeira vez como é participar do encontro assim. O formato que a gente usa é de perguntas e respostas. As perguntas devem ser colocadas nessa áreazinha aqui embaixo, né? A gente chama de área de chat. E à medida que o tempo vai passando, eu vou buscando respondê-las. E no final do encontro nós temos uma Oneness Meditation. A Oneness Meditation é uma transmissão de Diksha, através da presença e dos olhos dos meditadores que foram devidamente iniciados para fazê-lo. Nós somos em 4 brasileiros que o fazem. E nesse formato online, eu procuro fazê-lo regularmente aqui, sempre depois do encontro, que é uma forma de tirar um pouquinho a nossa, vamos dizer assim, o aspecto mais mental, né, de uma conversa dessa forma, e permitir que uma outra presença, um outro estado de consciência se manifeste e que a gente possa se fundir a ele, entrar numa espécie de comunhão com outros estados de consciência. Então a Oneness Meditation, ela é parte do encontro e tem essa finalidade, né? A gente conversa, a gente levanta os temas, a gente olha, muitas vezes revê coisas que já foram vistas, vê de novo, vê de um ângulo um pouquinho diferente, vê de uma perspectiva muitas vezes mais ampliada um pouco, né? Porque novas compreensões foram surgindo, novas coisas foram sendo vivenciadas. Então, dito isso, todas as perguntas são bem-vindas, todas elas, mesmo que pareçam perguntas que já tinham sido feitas antes. Às vezes eu levo, olha, isso eu já respondi e tal. Não se preocupe com isso, viu? Boa parte das coisas que são colocadas aqui, eu estou comentando já mais de uma vez, foram comentadas mais de uma vez, né? Porque as perguntas vão surgindo e vão surgindo em pessoas diferentes e o momento de resposta é novo também. Mesmo que a pergunta seja a mesma, a forma de respondê-la sempre é inédita, né? Porque a gente está num novo momento. Já não somos mais os mesmos dos encontros passados, né? Nenhum de nós. Então, sintam-se livres e à vontade para perguntar o que quiserem, né? De toda pergunta a gente abre para uma resposta que sempre é direcionada a todas as pessoas que participam. A resposta nunca é inteiramente pessoal ou direcionada só àquele que perguntou, né? Então todos nós temos esta função de ir trazendo os temas, né, na medida do possível que venham, né, de um questionamento pessoal, que vem de uma necessidade sua, de ver algo que não foi visto ainda, ou de ver melhor algo que começou a ser visto, mas não está claro ainda. Mas todas as respostas são direcionadas
a todos nós. Tá bom? Então, bem-vindos mais uma vez. Fica aberto espaço aqui agora para vocês. Já podem começar a colocar as perguntinhas, eu vou começar a comentá-las também. Tá bom? Todas as vezes que eu faço esse encontro, eu aproveito algumas oportunidades, né? E enquanto as perguntas não vêm, eu vou passando algumas notícias, né? Algumas novidades. Como sabem, nós temos regularmente encontros, né? Também com professores lá da One University, com os nossos guias. Fazemos encontros também entre trainers, fazemos encontro entre organizadores latino-americanos de viagem, fazemos encontros de organizadores de cursos como o P&G. Então, toda hora a gente está compartilhando informação nova, né? E é legal porque é um jeito de evitar fofoca, né? Coisa que ouviu dizer aqui, ouviu dizer lá, e não entendeu, não sei quem escreveu, não sei aonde, no Facebook, não sei o quê. Então, eu vou, na medida do possível, que eu sou liberado, né, para transmitir algumas coisas, eu costumo às vezes pedir autorização. Olha, já posso compartilhar isso na terça-feira? Pode, né? E foi o caso de ontem. Ontem nós tivemos uma reunião com os organizadores do curso que se chamava P&G, né? Mudou de nome. Ele recebeu um acréscimo, né? Houve uma mudança para mais. Então nós vamos contar com a participação no próximo curso, que vai acontecer agora em outubro, em Brasília, nos dias 7 e 8, da presença virtual, né? Da mesma forma que eu faço aqui, da Prita. Prita é uma maravilhosa professora espiritual e ela é a nora de Bhagavan, né? Ela é casada com o filho dele, com o Krishnaji. E é uma mulher muito especial, tem uma forma muito objetiva e ao mesmo tempo amorosa de trazer o que ela tem a trazer, né? E nós vamos estar contando com a presença dela no P&G. O P&G mudou de nome, ele agora se chama A Fonte e Sincronicidades, né? Ou Fonte e Sincronicidades. Vai ser um aspecto que vai ser abordado por ela, pela Prita, e a Prita vai nos trazer algumas técnicas, né? Vamos chamar assim, não é exatamente assim, mas vamos chamar assim, de meditação, né? Vai nos oferecer ferramentas para conduzir meditações voltadas à prosperidade e também ferramentas que vão nos, na linguagem que eles usaram, vão nos oferecer uma forma de empoderamento, né? Com a intenção de criarmos sincronicidades. O que eles estamos chamando de sincronicidades são esses eventos que todos nós nos surpreendemos ainda, né? Quando por coincidência justamente aquela pessoa que você precisava falar, você encontra na fila, né, do supermercado, né? Ou você estaciona o carro e foi justamente ao lado da pessoa com quem, né, você precisava acertar alguma coisa, e os dois ao mesmo tempo abrem as portas e se veem, né? Esses eventos que normalmente a gente chama de coincidências, de acasos, né? Mas nem sempre nós compreendemos como sendo sincronicidades. Então, sim, as sincronicidades elas têm uma inteligência por trás, tem uma dinâmica misteriosa, né? E as coisas são, vamos dizer assim, direcionadas, né, por outras leis que nem sempre nós temos conhecimento
objetivo delas, né? Tem toda uma ciência por trás de tudo o que acontece. Então, a Warner University, que também não se chama mais Warner University, né? Houve uma fusão, agora vai se chamar OIO, né? Ela se uniu a uma academia de um outro grupo que também já existe há algum tempo, né? Que conta com a presença do filho de Bhagavan, do Krishnaji, e agora vai se chamar OIO, né? Essa outra escola chamava-se OWA, Oneness World Academy, OWA. E na fusão da Oneness University com a OVA virou OIO. Né? Por enquanto, assim, daqui a pouco pode ser que mude tudo de novo. Né? E o PG, então, ele está sendo acrescentado, está recebendo benefício, né? Não é exatamente complementar, é um acréscimo mesmo, né? Da presença da Prita, do Krishnaji, e vai manter o formato anterior, vai ter, né, os encontros com o Bhagavan, os satsangs, etc. A presença de Kumarji, como vem sendo sempre ele que conduz esse curso, né? E vamos ter o acréscimo também de algumas coisas que vamos receber da Prita. Então é uma notícia muito incrível, uma notícia muito importante, né, para a gente que já vem caminhando com a Warner University há algum tempo, né? As mudanças já são parte constante, né, das coisas que acontecem, toda hora as coisas estão mudando, estão mudando, estão mudando. Às vezes a gente não entende a mudança, às vezes a gente não gosta da mudança, né? Às vezes a gente resiste à mudança, é natural. Às vezes a gente tem medo da mudança também, mas as mudanças, até onde eu tenho observado, né, sou testemunha disso, sempre são para o nosso benefício. Nada muda para nos prejudicar, tudo muda para tornar as coisas melhores para todos nós. Né? Então, o curso vai sofrer uma mudança de nome, mas estruturalmente ele é o mesmo, com importantes alterações, mudanças e acréscimos. 7 e 8 de outubro, vamos estar lá. No dia 6, vamos ter uma Oneness Meditation com a participação dos 4 meditadores do Brasil. Né? Então vai estar Narayane, vai estar Alessandra Giordano, vai estar o Bhaskar e vou estar eu também. Nós vamos estar fazendo uma ON no Clube Amigo, lá em Brasília, e todos aqueles que puderem chegar, né, já na sexta-feira, dia 6, durante o dia, lá pelas 7h30, 8 horas da noite aproximadamente, nós vamos estar oferecendo essa Oneness Meditation. Vai ser um local separado, né? Mas é uma grande oportunidade, uma grande oportunidade. Então, para quem mora em Brasília, para quem mora perto e para quem está vindo, está pensando em vir, né? Já começa a pensar bem, porque muita gente já participou do PG, não, já fiz 1 e 2, não vou fazer de novo, tal. Pois é, faça, viu? Não perca oportunidade não, porque as coisas nem sempre vão acontecer de novo. Nós achamos, não, mano, vou deixar para o ano que vem, que vai ter de novo. Não, pois é, né? Procure não contar com a possibilidade de participar de um PG num outro momento. Viu? O momento é agora. Então ela tem um tempinho aí para você se organizar para isso. Dado o recado, né? Oi, Lúcia. Santi, se tu querido num encontro com uma Di, fiz uma pergunta sobre cargas do relacionamento com os meus pais. Ele disse que iria orar por mim. Me senti muito amparada, mas confesso que fiquei também preocupada. Sei que não veria, mas fiquei intrigada. Você poderia comentar a respeito? Olha, Lúcia, é uma forma muito bonita da gente interagir com os nossos guias, né? E eles oram mesmo, viu? Eles são monges e a prece deles é muito forte. E eu me lembro assim de ter ido já algumas vezes, né, lá para a Oneness University, e como coordenador de grupo, junto com a Narayane, e nós muitas vezes nos revezamos na função de tradutores. E acontecia, assim, 2, 3 vezes por semana, de um guia abrir um encontro para brasileiros, né? Então, ou um encontro com todos os latino-americanos, porque vem gente do mundo inteiro, né? Você imagina
a presença de 1000 pessoas ou mais, né? E de repente você tem a oportunidade de se reunir com todos os latinos, com um guia, como o Mahdi ou outros, né? E houve uma época que, além desses encontros em grupo, também eram oferecidos encontros individuais. E com outros guias antigamente, mas mais recentemente com o Vikram, que foi nosso guia, um guia responsável por nós aqui por um bom tempo, né? 2002, 2013, 2014, 2015, em 2016 é que começou a chegar o Mahdi, né? E o Vikram, ele oferecia então uma tarde inteira, né, para encontros individuais com brasileiros. E eu fui tradutor desses encontros, né? E é muito bonito de ver, porque a pessoa traz a sua questão, a sua dificuldade, né? Muitas vezes são coisas fortes, são coisas difíceis, né? E é muito bonito ver um guia segurar, né? Segurar você pelas duas mãos, te olhar bem nos olhos, assim, né? I pray for you, né? Eu vou orar por você. E você já na hora você sente esse amparo que você sentiu, Lúcio, acontecer é instantâneo, é instantâneo. Não é que ele vai depois no dia seguinte, né, recolhido lá. Não, quando ele fala eu vou orar por você, é quântico, viu? É quântico, é imediato. Quando ele pronuncia a palavra, a oração está feita. É dessa forma que acontece, né? Também pode até ser que num outro momento ele no momento de meditação dele, de recolhimento dele, ele se lembre de todas as pessoas que ele, né, se comprometeu a ajudar com uma prece, né? Porque são pessoas muito próximas de Bhagavan, vivendo dentro, né, há anos e anos, muitas vezes sem sair, né, do templo da Oneness University. E então quando ele fala assim, eu vou orar por você, pode ter certeza, a oração já aconteceu, né? E as soluções também já estão sendo encaminhadas. A gente tem essa relação com eles e eles nos pedem para orar também, né? Nesses encontros que a gente tem com o Mahdi, né, mais recentemente, nós sempre terminamos com uma prece, né, que inclui 3 ou 4 pedidos diferentes, né? Uma prece, por exemplo, né, pela paz mundial, uma prece por uma solução para o Brasil, uma prece por uma solução, né, de um conflito familiar, uma prece que inclua a prosperidade que possa viabilizar a viagem de todos nós para a Índia, né? Enfim, e uma prece que possa atender também outros anseios mais individuais. Então nós sempre terminamos os encontros fazendo preces coletivas, né? E focando em temas que são do todo e que também são individuais. É um jeito muito bonito de condução de processos lá da Oneness University, né? Tá bom, Lúcio? Então é muito forte você ouvir de um guia dizer eu vou orar por você, viu? Não fique intrigada não, recebe. Só recebe e agradece. Tá bem? Oi, Luísa Pereira. Todas as pessoas que me abrem espaço para perguntar, a todas as pessoas que me abrem espaço para perguntar, eu gosto de perguntar como as pessoas lidam com os pensamentos negativos, com a raiva, os ciúmes. Setu, qual o ensinamento de Bhagavan a respeito? É a primeira vez com a sua primeira de muitas, sou uma DG nova, do Rio de Contas, com a querida Cida. Ok, Luísa? Bem-vinda, viu? Cida ontem foi premiada também num sorteio aí, um belo processo lá na Índia. Essas coisas, Luísa, tem uma aprendizagem a respeito, né? E pensamentos negativos ou emoções negativas, né, são coisas que todos nós carregamos, as nossas próprias, né, os nossos próprios estados, como também refletimos e espelhamos, né, e nos identificamos com esses estados de uma forma coletiva. Então sempre estamos num processo de liberação de cargas
não apenas pessoais, mas especialmente as pessoais, né? Todo o trabalho pela interação com a Diksha vai nos proporcionar uma liberação de certos aspectos, né? Não adianta lutar contra pensamento negativo, né? Porque a igreja vem tentando fazer isso há 10 mil anos e não deu certo, né? Você condenar algo que esteja acontecendo a você não faz com que isto que você identifica como que esteja acontecendo seja liberado, né? Isso nunca deu certo. A supressão ou a repressão de aspectos negativos nunca conduziu ninguém à liberação destes mesmos aspectos. Isso nunca funcionou, né? Pelo contrário, né? Quando nós nos preocupamos com os tais pensamentos ou sentimentos negativos, nós os reforçamos, damos demasiada atenção a eles. Quer eles ocorram a nós mesmos, quer eles ocorram a outras pessoas. Muitas vezes condenamos, né, as pessoas que são negativas ou se expressam de uma forma negativa ou fazem coisas negativas, né? Sim, elas estão num alinhamento, né? O que a Diksha faz, na medida que a gente vai crescendo, né, com essa energia, vai crescendo em consciência, vai tendo um processo de transformação, de florescimento do coração, nós vamos nos realinhando com outros estados, né? E nesses estados não é necessário você fazer alguma coisa para não ser negativa. A negatividade simplesmente se ausenta, porque você vibra numa outra frequência, né? Você está num outro lugar, né? Onde esses pensamentos e estas coisas não ocorrem porque não tem espaço para ocorrer, né? São naturalmente repelidas pelo seu próprio estado. Então, pensamentos negativos são parte da mente, e a mente é parte da natureza humana. Mas há um trabalho de crescimento que deve e precisa ser feito, né? Não no sentido de você focar na liberação do pensamento negativo ou do sentimento negativo. Não, mas sim no reconhecimento de que o pensamento vem de um lugar dentro de você que o recebe. Por mais que um pensamento seja negativo e que ele venha do coletivo, ele encontrou dentro de você, né, uma sincronicidade, porque você também, de alguma forma, deu espaço para esse pensamento se manifestar em você. É como se você tivesse sintonizado, né, quando a gente sintoniza uma rádio, né, você tivesse sintonizado por coisas que ainda estão ocorrendo dentro de você, esse tipo de pensamento. Uma vez que o que está dentro é liberado, o que está fora não encontra mais esse espaço dentro de você também, e você fica, de certa forma, liberada, né? Mas pensamentos são pensamentos, os pensamentos não são seus, né? Eles ocorrem de uma forma coletiva, e na medida em que você cresce em consciência, você, embora ainda tenha a visita dos pensamentos, eles passam, né, como uma visita. Você não se identifica com eles, não responde a eles, não reage a eles também. Isso vai fazendo com que o seu comportamento mude também. Uma vez que você mude, o que está em volta de você vai mudar também. Tudo que está acontecendo fora sempre vai estar espelhando o jeito que você é, o jeito que você está. À medida que você muda o jeito que você é, na medida que você muda o jeito que você está, o que está fora muda também, né? Então, não é exatamente uma ciência exata, né? Mas há uma dinâmica aí que a gente observa que funciona dessa forma, né? E isso está alinhado, isso vem também da visão da Oneness, né? Tá bom? Oi, Rudá. Às vezes me pego com uma grande saudade da primeira vez que meditei. Meus olhos brilham quando lembro. Sinto aquela vontade de retornar para o infinito, o indescritível que senti. Sei que a impermanência é uma lei, mas não querer voltar para essa consciência, como não querer voltar para esta consciência tão maravilhosa? Viver assim seria como um céu na terra. Olha, Rudá, essas coisas, elas... Deixa eu ligar uma carga aqui que acabou. Essas coisas,
não tem exatamente relação com a impermanência. Tá? Não é uma questão de permanência. Todos os fenômenos que nos acontecem, eles têm um propósito, né? Tem um porquê. Não é porque uma coisa é impermanente, ela não deva, vamos dizer assim, ter a sua importância. Né? Tudo é impermanente. Eu sou impermanente, você é impermanente, o encontro é impermanente. Né? Tudo que existe na Terra é impermanente, a Terra é impermanente. Né? Então, o fato das coisas serem permanentes não as invalida. Né? Parênteses. Meditação, a finalidade de uma meditação é proporcionar a você o acesso a um estado de consciência. Então, a meditação em si, por si só, não tem valor nenhum. Uma coisa que você fez, como tomar um sorvete, né? Sentiu um prazer ali, depois que o prazer passou, né? O sorvete acabou, você fica com vontade de tomar outro para repetir aquele sabor, né? Toda criança tem isso, né? Se deixar uma criança tomar 10, né? Um atrás do outro. Porque a nossa mente tem a necessidade de repetir os estados de prazer, né? Fazendo novamente a mesma coisa. A nossa mente ela tem também esse aspecto da repetitividade, as coisas precisam ser repetidas. Né? Então, uma vez que você tem o prazer, a mente fotografa esse instante e vai fazer com que você queira vivê-lo novamente. Mas aquele instante passou. Ele não volta mais. Não significa que ele não teve a sua importância, mas ele já passou. Isso se aplica a tudo. Né? Agora, quando vamos falar de meditação, é uma coisa um pouco diferente. Porque quando nós temos uma experiência de pico, né, um êxtase, durante uma meditação ou outra experiência espiritual, né, a mesma coisa, a mente quer voltar lá, quer viver de novo aquilo. É o que você está expondo aqui, quer viver de novo. Né? No entanto, aquela experiência de pico que você teve, você não vai viver de novo. Ela foi só uma experiência. Ela não foi algo que está disponível para ser vivido num estado de continuidade. Né? Não vou nem falar de permanência. Né? Muitas vezes a gente quer isso. Né? Mas não significa que outros estados semelhantes, né, não estejam disponíveis para serem vivenciados de uma forma, sim, permanente. Então, meditação, Rudá, é um estado. A meditação não é algo que você adquire fazendo uma prática. A prática, seja lá que prática for, né, eu conheço mais de 100 técnicas de meditação diferentes, a prática, seja lá qual for, vai te proporcionar uma experiência de um estado de meditação. Este estado de meditação é o estado no qual você pode estar vivo. Né? Desculpa, é um estado dentro do qual você pode estar vivendo. Você pode estar vivendo num estado, sim, permanente de meditação. Ou seja, não sendo guiado pela mente, né? Alinhado com uma consciência superior, vivendo fora do tempo, né? Fora do passado, fora do futuro, vivendo absolutamente no aqui, no agora, no momento presente, em presença. Quando você tem uma experiência de boa, uma meditação, ela está te apontando, assim, olha, Rudá, é possível você viver algo diferente do que é viver pela mente. Né? É o estado de meditação. Agora, ele também é dinâmico. O estado de meditação, ou viver em meditação, porque é a isto que se destina um caminho espiritual, é te proporcionar a possibilidade de viver permanentemente em estado meditativo, fazendo o que quer que seja. Fazendo qualquer coisa em que você está absolutamente tomado, inteiro, aberto, fluindo, você está em meditação. Né? E aí, este sentimento que você sentiu, ele pode se tornar algo presente em quase tudo o que você faz. Né?
Então, essas coisas que eu estou colocando aqui vêm de uma experiência, né? Vem de um estado em que você experiencia todas as coisas de uma forma muito intensa, né? Então, não é uma questão de ir lá fazer a meditação, ter uma experiência, daí ela acabou, daí você volta lá no lugar que você fez, senta de novo debaixo da frente da mesma árvore, né? Olha para a mesma paisagem, faz um mudra, senta em posição de lótus, fica esperando que aquela experiência volte. Ela não vai voltar. Ela teve, né, seu começo, meio e fim para te apontar alguma coisa. No entanto, e esse é o ponto que eu quero chegar, que é importante, a necessidade de voltar a senti-la novamente, né, de repeti-la, é o que impede de você viver meditativamente. Essa é a chave. O fato de você querer ou buscar viver novamente, ter novamente a mesma experiência, seja lá qual for, né, o que te move a fazer as mesmas coisas, nos mesmos lugares, né, usar uma mesma técnica, o que seja, né, é o impedimento para que aquilo que deva acontecer, ou que está para acontecer a você, aconteça. Porque a expectativa te impede. O anseio de repetir algo impede você de viver o que tem que ser vivido. E esse é o ponto importante a ser observado. Tá bom, Rudá? É muito comum a gente sentir a necessidade de manter coisas, né? De segurá-las. Eu tive um professor espiritual que ele usava bem essa posição das mãos, né? Quer dizer, né, esse esforço que a gente faz, né, de segurar água, né, ou um líquido, né, nas mãos em concha, espremendo bem os dedinhos, né? Por mais que eu esprema aqui, sempre vai ter uma brechinha, sempre alguma coisa, né? De repente eu dou um espirro, né? E tudo se vai, né? E aí eu entro em sofrimento. Então, essa necessidade de estar segurando as coisas para que elas durem, para que elas voltem, né? Isso a gente considera sofrimento, então a gente chama de sofrimento, porque você já está novamente identificado com o passado, né? E a coisa nova que está diante para ser vivida, vivenciada, ela não chega, porque você está ainda esperando que algo que já aconteceu volte a acontecer. Então o novo não vem a você, né? É uma chave importante, né? Observar como a gente se esforça em reter as coisas e não deixar, né, que aquilo que veio vá e que algo novo venha novamente, diferente daquilo que já veio antes, né? Então, é uma aprendizagem, né? É uma aprendizagem de desapego e também de percepção, né, de que as coisas têm uma dinâmica constante. O fato de você não viver novamente algo que você já viveu antes não significa que você não tem algo ainda mais bonito, né? Algo maior para receber. Só quem tem a coragem, né, de largar as coisas, de soltar, de deixar ir, né? É uma postura diante da vida. Você deixar que as coisas venham e vão, né? Porque você também veio e você também vai. Todas as coisas vêm e todas as coisas vão. E voltam, e vão de novo, né? É isso que a gente chama de impermanência. É isso que é um aprendizado do budismo também, né? Uma constatação de Buda, né? E é um ponto referencial para a gente se reposicionar na vida, né? Especialmente quando a gente observa que está vivendo, né, ou num estado de intranquilidade, porque está vendo que as coisas estão se acabando, né? Estão indo, como por exemplo o processo de envelhecimento de uma pessoa, né? De repente está vendo que não consegue mais fazer o que fazia antes, né? Não consegue mais ouvir como ouvia antes, não consegue mais enxergar como enxergava antes, né?
não consegue mais caminhar, ou correr, ou fazer, está cada vez mais difícil, né? O corpo não responde mais, está mais difícil de entender as coisas, e você constata, né, que você mesmo, né, fisicamente tá indo, né? Tá indo. E dependendo do nível de consciência que se tem, isso causa muito sofrimento, né? Mas isso se aplica a tudo, porque nós tendemos a querer manter as coisas congeladas, né? Para serem, né, para serem vivenciadas novamente, sempre do mesmo jeito, né? Esse é um anseio natural de todos nós. A gente sabe, não, as coisas não são permanentes. A gente sabe que as coisas não são permanentes, né? Mas a gente gostaria que fosse. Mesmo que a gente saiba que as coisas não são permanentes, nós gostaríamos que as coisas fossem permanentes. E isso precisa ser reconhecido, né? Porque quando você deseja que as coisas sejam permanentes, mesmo sabendo que elas são impermanentes, tem uma aprendizagem que ocorre aí, né? Tem uma descoberta que ocorre aí. E isso vai nos conduzir para uma liberação. Boa parte do sofrimento que a gente sente é por conta de perdas, né? De todos os tipos. A gente só quer ganhar, não quer perder nada. E temos a necessidade de nos apossar de coisas, de pessoas, né? De memórias também. Nós somos especialistas em causar sofrimento a nós mesmos, né? Mas é que a gente aprendeu, né? A gente não nasceu assim, a gente aprendeu a ser assim. Somos seres condicionados, fazemos parte, né, de uma cultura, de muitas culturas diferentes, e aprendemos, né, desde criança que temos coisas, né? Esse brinquedo é teu, aquele é do seu irmão, né? Você pode brincar com o seu, não pode brincar com o dele, a não ser que ele deixe você brincar com o brinquedo dele, né? E se ele pegar um brinquedo que disseram que é seu, sem te pedir, né, ou na marra, você vai reagir, né? Você vê criança muito pequena, né, já abrindo o maior berreiro, porque o irmão pegou o carrinho, né, pegou a bola. É aprendido, né? Nós nos apossamos de coisas que achamos que nos pertencem e entramos em sofrimento quando alguém as retira, né? Nas nossas relações pessoais, né, somos possessivos, ciumentos, né? Na pergunta aqui esqueci o nome aqui, primeira pergunta, né? Como é que a gente lida com os nossos aspectos negativos, né? Luísa, né? É isso, Luísa. A gente aprende de criança. Essas coisas a gente aprende em casa, porque a criança ela aprende por imitação, ela faz igualzinho o que ela vê os grandes fazendo, né? Você aprendeu a se comportar com pessoas do jeito que você viu sua mãe se comportando, do jeito que você viu seu pai se comportando, um irmão mais velho, né? Um professor. Então, quando você vê, você valoriza as mesmas coisas e você desvaloriza outras coisas, também porque você aprendeu que elas não têm valor. Você tem conceitos e preconceitos que você aprendeu em casa, aprendeu na escola, aprendeu na igreja, aprendeu na televisão. Então, todos nós carregamos tanta coisa que não nos pertence, né? Quando a gente vai ver, elas não são positivas. Então, nos cabe identificar estas coisas e deixá-las irem, né? É um processo de desaprendizagem, como a gente fala na Oneness, né? Para você aprender, antes de mais nada, né? Você tem que desaprender. Ou seja, aprender é desaprender. Aprender é desaprender. Para que você aprenda algo, você precisa desaprender, senão você não aprende. Porque você já tem um conhecimento ou informação
previamente ocupando todo o espaço dentro de você. Então, como é que algo novo pode ser dado? Né? Você não quer desaprender. Você demorou tanto para aprender as coisas que você aprendeu, né? E agora você não quer desaprender tudo isso. Né? Então, o novo não vem, porque o velho está ocupando tudo. Né? Uma coisa não está ligada à outra, mas está ligada. Né? As coisas todas estão relacionadas. Então não é só na meditação, não é só a meditação que a gente quer viver, sentir de novo alguma coisa. Né? Nós temos esse anseio o tempo todo acontecendo, uma questão de observar. Como é que a gente busca prazer? Não é só na comida, né? A gente procura evitar situações dolorosas, a gente busca prazer para compensar a dor que a gente carrega. Às vezes é só um jeito de buscar um equilíbrio entre os males e estares. Né? Então a gente quer fazer a meditação para sentir um negócio legal, mas por que você precisa tanto sentir um negócio tão legal assim? Né? O que te motiva a fazer alguma coisa para sentir uma coisa boa? Por que você não simplesmente vive as coisas boas que estão aí para serem vividas, sem precisar fazer alguma coisa para vivê-las? Essa pergunta que precisa ser feita. Sempre que a gente se esforça muito para buscar alguma coisa que seja muito diferente do que a gente está vivendo, isso precisa ser visto. O que está te levando, né, a buscar algo diferente do que isto que já está aqui para ser vivido? Por que você precisa fazer alguma coisa para viver outra? Por que você precisa buscar algo diferente? Tudo bem, né? Por que não ir ao cinema, comprar um saco de pipoca, né, e se divertir por 2 horas, né? Mas não é disso que eu estou falando. Né? Nós inconscientemente nos movemos, né, nos direcionamos em busca de supostas coisas que vão fazer com que a gente sinta menos dor. Né? Meditação tem que nos mostrar isso. É para isso que ela serve. Meditação não está aí, né? A técnica de meditação não existe para fazer com que você viva separado da realidade. Pelo contrário, a meditação vai te manter em realidade, mesmo que ela seja dolorosa. Né? Senão nós vamos criar um mundo fantasioso, vamos meditar para ir para o paraíso. Né? Terminou a meditação, você volta para o inferno. Aí você vai meditar de novo para ir para o paraíso. Aí de novo terminou a meditação, você vai para o inferno. Aí você vai meditar de novo, aí você não consegue ir para o paraíso mais, fica só no inferno. Aí você acha que a meditação está errada, vai buscar outra coisa para fazer. É assim que a gente se comporta. Né? Então isso precisa ser visto. Oi, Joyce. Fui injustiçada por uma pessoa no meu trabalho. A pessoa foi claramente egoísta comigo e me vi diante de muita raiva, embora tenha mantido a calma na situação. Você quer que eu comente, né, Joyce? Gostaria de me liberar dessa raiva que está diminuindo, mas ainda está aqui. Então, Joyce, a chave para a gente se liberar das coisas que a gente sente está um pouco dentro de tudo isso aqui que eu estou falando, né? Mas o que quer que você sinta, né, vem para você descobrir alguma coisa a seu próprio respeito. Né? Então, se eu for fazer o que eu já fiz outras vezes aqui, eu vou dizer assim, olha, né, Joyce,
Você é justa? Você sempre é justa? Você vai dizer, ah, Setu, eu sou. Eu jamais cometo injustiças, né? Eu vou te perguntar, será? Você só é justa? E com você mesma, você é justa? Como é que é a relação sua consigo mesma? O que é ser justo? Então, essas coisas precisam ser descobertas, né? Porque quando passamos por uma situação, acho que todo mundo já passou, né? Ou ainda passa, né? Eu inclusive, em que você sofre uma injustiça, né? Alguém te acusa de ter feito uma coisa que você não fez, alguém te pune, né? Ou te rejeita por uma coisa que você não é ou não fez, né? Esse tipo de coisa. E a nossa tendência, numa hora dessas, é ir para a defesa, né? Se não, você está me acusando de ter feito uma coisa que eu não fiz, você está me dizendo que eu disse uma coisa que eu não disse, né? A gente vai para a defesa, né? Natural, é meio automático. Quando você é injustiçado, de você deixar claro para o outro, para aquele que está te acusando, né, ou condenando, que você de fato não fez estas coisas, né, não se comportou da forma como está sendo colocado, etc. Então, o primeiro e natural movimento que a gente faz é o de defesa. Né? Natural que a gente faça isso. Agora, dentro do âmbito do espaço que a gente está trabalhando aqui, né, Joyce? Um satsang, eu obviamente vou convidar você para ver o quanto você é injusto. Né? Eu não tenho como não fazer isso. Viu? Porque se injustiças estão acontecendo a você, é uma forma da própria inteligência, né, superior mostrar a você algo que você não viu ainda. Será que você quer ver? Possivelmente não. Então vem a raiva. A raiva, ela vem também né, de uma dor. Não necessariamente de você ter sido injustiçada em outra vida, né? Foi queimada numa fogueira, foi enforcada sem ter sido de fato, né? E agora a memória vem, quando alguém te fala uma coisa nada a ver, você já sente um monte de coisa. Não vou nem entrar nesse tipo de... Não vale a pena, né? Entrar nesse tipo de conjectura. Mas vale a pena você usar uma situação externa que inevitavelmente está refletindo um aspecto seu não visto, né? E se fazer essa pergunta que eu estou fazendo diretamente aqui a você, né? Você é justa? O que é ser justo? Né? O que é ser injusto? Porque a raiva, ela só é uma energia que tá ali, não está sabendo, né? Você não está sabendo conter o sentimento. Então vem a raiva, né? Não tem como você lidar com a raiva, tá bom, Joyce? O que tem que ser feito é você olhar o pavio, né? O que acendeu o seu pavio, a situação que acendeu o pavio. Obviamente que, naturalmente, você vai apontar o dedo para o outro. Não, foi ele. Foi a pessoa que fez isso, me fez sentir essas coisas, né? E eu estou dizendo, ok, a pessoa acendeu o pavio, mas o pavio já estava aí, né? A condição para você acessar a sua raiva já estava aí. Então, não é que você vai conseguir se livrar da raiva, porque a raiva não tem nada a ver com isso. A raiva é só uma manifestação do desconforto que você está sentindo. Se você identificar dentro de si mesmo, né, a sua injustiça, né, a sua incapacidade de ser justa, a sua impossibilidade de ser justa, né, possivelmente a raiva não vai vir mais. Então, mesmo uma situação onde você sofre injustiças, não vai mais se repetir na sua vida, porque a vida não vai precisar mostrar mais isso para você. Então, esse tipo de pessoa, que provavelmente tenha, né, sido injusta mesmo, simplesmente vai desaparecer da sua frente, porque a vida não precisa mostrar mais isso para você. Então, pessoas injustas vão desaparecer do seu horizonte, né?
elas só estão aí porque alguma coisa em você ainda precisa ser vista e reconhecida e não foi ainda. Tá bom? Oi, Luísa. Vindo com esse tema da criança, no curso Lendo o Ensinamento, Criança até 7 anos, Rei e Rainha, 7 anos, Príncipe e Princesa, foi onde percebi que, como muitas das vezes, não há esse tratamento. Passamos anos ou até a vida toda procurando por ele, e eu estou nesse processo, pois tive uma infância muito difícil. Culpava minha mãe por ser assim, depois da Diksha percebi que a culpa não é dela, mas ela também não viveu um bom processo de infância, gravidez, e veio desde ancestrais. É isso mesmo, Luísa. Tem coisas que eu não comento aqui, porque nem todas as pessoas que estão presentes aqui no encontro são doadores de Diksha. Viu? O encontro aqui ele é aberto a pessoas que muitas delas nem sabem o que é Diksha direito. Né? Então, algumas coisas que são específicas a serem aprendidas em cursos de iniciação e outros processos, eu não comento de uma forma aprofundada aqui, tá bom? E a forma, isso que a Luísa está se referindo, chama-se Bhakti Tantra. É um conhecimento, né? Bhakti Tantra é um conhecimento, são chaves que nos são dadas para como criar, né? Crianças de uma forma que elas se tornem depois adultos melhores. É um ensinamento da Oneness que nós, como doadores de Diksha, vamos passando adiante, inicialmente dentro do próprio meio em que vivemos, com os nossos próprios filhos. Né? E são chaves para criar uma criança, né, ou para concebê-la já de uma forma mais sadia, para que essas crianças se tornem seres diferentes do que somos nós, por exemplo, né? Que é mais ou menos o que está acontecendo com você, Luísa. Então, não dá para você responsabilizar, e nem deve fazê-lo, né? Ninguém por não ter agido com você da forma como você ouviu dizer que um pai idealmente deve agir com uma criança. Né? Por exemplo, né? Só um exemplinho. Né? A gente não deve dizer não a uma criança, porque uma criança não entende o significado da palavra não. Quando nós falamos não, a criança, para ela, tudo é sim, tudo pode. A criança não tem no cérebro dela uma configuração, né? É outra palavra aqui que me escapou, né? Ela não está formada para compreender e para conceber não. A criança não sabe o que é não. Para ela tudo pode, tudo tem que ser, né, pego, tocado, colocado na boca, cheirado, lambido. Né? Não existe não para uma criança. A ideia de que existem coisas que ela pode ou não pode vem muito mais para frente. Então, quando a gente fala assim, uma criança deve ser tratada como um rei, significa que você tem que saber que ela não tem como compreender o que significa o não, a não ser na repressão, né? No tapa, no grito, esse tipo de coisa que adulto faz. Né? Então, claro, a criança vai descobrir que se ela fizer certas coisas, olhando para a cara da mãe e do pai, aquela cara feia, né? Aquela cara brava, aquela raiva, ela sente que não está sendo amada. Então ela não vai mais fazer aquilo. Mas não é porque ela entendeu, não. É porque a criança, obviamente, quer ser amada o tempo todo, né? Especialmente pelos pais. Quando ela ouve, né, forçosamente que certas coisas ela não pode fazer, né? Às vezes no grito mesmo, às vezes no tapa, né? Ela vai se tornando um ser, um adulto, né, com bastante dificuldades, né, com muitas dificuldades. Então a gente ensina no curso de iniciação algumas coisas a esse respeito, né, que é o Bhakti Tantra. Mas eu não vou abordar isso aqui agora, tá bom? Mas você pode sim buscar
meios, viu, Luísa, de se liberar de certas coisas por meio de outros processos que você vai ter oportunidade de fazer mais adiante. Tá bem? Oi, Marcelo. Que bom que você está aí, Marcelo. Reconciliar a desidentificação com a mente e a necessidade de sobreviver no dia a dia? É possível manter o foco nesses dois aspectos ao mesmo tempo? Tem que ser, né, Marcelo? Tem que ser, com certeza. Uma coisa não está de fato separada da outra. Né? A desidentificação da mente não significa que você não vai fazer mais uso dela. Você só não vai mais ser escravizado por ela. Né? Você não vai se tornar uma pessoa no mind, né? Sem mente. Não. Né? Pelo contrário. A mente é uma ferramenta maravilhosa. Sem ela, eu nem poderia estar falando com você aqui. Né? Porque a mente criou a tecnologia que torna isso possível. Né? A internet, o computador, até mesmo a linguagem. Então, a mente não é uma coisa ruim. Né? A desidentificação da mente vai fazer com que a mente fique mais silenciosa e acessável, né? E acionada para as coisas para as quais ela foi desenvolvida pela natureza, né? Que é fazer conta. Né? A mente serve para fazer conta. Né? E a gente tem que fazer conta. Né? Não significa que se você se desidentificar da mente, você não vai mais saber fazer contas. Não. Você só vai fazer as contas quando é necessário fazer um cálculo. Quando você está diante de uma situação que não exige, né, um processo de raciocínio lógico, você não vai fazer uso da mente. Né? Então, energeticamente, a sua consciência vai estar disponível para acessar a realidade por outras perspectivas. Aí você precisa fazer uma conta, você faz a conta. Aí acabou a conta, você continua vivendo. Né? Então, a desidentificação com a mente não significa que você vai ficar sem mente, me repetindo. Mas sim que você não vai ser movido, né? Porque a identificação com a mente ela é muito forte. Né? Quando você desperta, porque é isso que acontece com o despertar, você se desidentifica dos processos mentais e emocionais associados a isso. Né? Então, a sua energia ela ganha em presença, ganha em volume, ganha em potência, você fica muito mais forte, porque você não desperdiça mais energia com processos mentais que são inúteis. Né? Até na própria manutenção da mente funcionando. Né? Porque a mente ela se nutre também, né? De raciocínios desnecessários, de necessidade de entender coisas que não precisam ser entendidas, né? Só por esporte, né? Só pelo movimento contínuo do processo de raciocínio, né? Dos dois hemisférios, né? Das sinapses cerebrais, etc. Então tudo isso se aquieta, não vai parar não. Né? Mas você, quem você é, em presença, não está mais identificado com os processos mentais. Mas você vai continuar, com certeza, a viver a sua vida fazendo as coisas que você faz, ainda de uma forma muito melhor, porque você vai ter muito mais inteligência disponível para realizar as suas tarefas do dia a dia. Tá bom? Isso, Elaine está lembrando exatamente, né? Nos cursos de iniciação para doadores de Diksha, que é o que a Luísa fez lá com a Cida Pereira, né? Ela ouviu falar. Né? Eu também abordo isso nos cursos de iniciação. Todo curso de iniciação que eu dou, a gente cuida. Né? Eu já coloquei isso aqui também. Então, cuidamos das questões de criança já no curso de iniciação para doadores de Diksha, mas também temos um outro processo, né, que é chamado processo de paternidade. Ele é oferecido por treinos avançados, eu sou um deles. É um processo muito lindo que prepara casais para receberem o novo ser em suas vidas. Né? Então, há uma preocupação da Oneness, né, de trazer seres ao planeta, né, já preparados a viver uma nova realidade. Né? Então a gente prepara os casais para engravidarem
e conceberem uma criança, e depois em como criar esta criança da melhor forma, né? Para que ela seja uma criança íntegra, completa e bela, né? Sem ter nenhum aspecto da vida dela suprimido ou limitado. Então a Oneness tem essa preocupação. A gente não é só receber Diksha, não, né? A gente está preocupado em trazer uma outra qualidade de presença de seres novos aqui para o planeta, que é o jeito da realidade, né, ser transformada. Então, eu vou me preparar agora para Oneness Meditation, né? Já ultrapassei um pouquinho meu tempo aqui, 5 minutos. Gratidão aí pelas perguntas, pela presença. E dentro de 10 minutos eu vou estar começando a OM. Eu fecho aqui a sala e reabro novamente. Existe um segundo link, né, para quem nunca viu, né? Você pode acessá-lo diretamente aqui pela página do live stream, ele já está disponível ali com uma imagem toda azul hoje, ou através do link que você recebeu por e-mail. Quem se inscreve pelo formulário para receber os links, já recebe 8 horas da noite os 2 links antecipadamente, né? E é um jeito também de eu ir acompanhando quem está interessado em participar dos encontros, né? Então, uma vez que você se inscreva pelo formulário, não precisa se inscrever de novo, uma vez basta. Eu te cadastro dentro de um grupo e toda semana que eu vier fazer o encontro, esses links são enviados automaticamente por volta de umas 20 horas, né? E na próxima semana eu vou estar viajando para o Nordeste, para Recife. Então esse encontro vai acontecer agora só dentro de 15 dias, né? A não ser que eu lá em Recife, onde eu vou estar fazendo uma OM presencial, vou estar oferecendo um curso também. Se eu conseguir fazer o encontro de lá na terça-feira, eu aviso, né? Mas a princípio eu estou deixando o nosso próximo encontro ocorrer dentro de 15 dias. Tá bom? Namastê, gratidão. Até já.